Fale, porque o rádio sobrevive, enfrenta aí todas as adversidades. Vamos tratar as adversidades como mudanças, né? E ganha e tem esse caráter de resiliente, né? Parabéns aos pioneiros que não tiveram medo, mas que não abandonaram os formatos tradicionais. O rádio é muito flexível e nós todos sabemos que essa flexibilidade leva ele a todos os outros veículos. Ele sempre se utilizou dos outros veículos, né, de alguma forma, ou como fonte de informação, ou até como fonte eletrônica de entretenimento, informação e prestação de serviço. Isso vai continuar. O rádio vai alcançar outras pessoas também na medida dessa determinação de que no Brasil também os rádios possuam o FM já com a banda estendida para que outras Sim. pessoas que não têm esse costume passem a ouvir o rádio também no seu celular. Para quem se lembra da rádio Excelsior, do sistema Globo de Rádio, que virou CBN, a rádio que toca notícia. A emissora, reformada no nome e no conteúdo, entrou no ar em 1º de outubro de 1991. E naquele momento, o pessoal teve muito nariz torto no mercado, que via com desconfiança a primeira emissora jornalística 24 horas por dia, transmitindo aqui em São Paulo e no Rio, primeiramente em AM e depois em FM. O Roberto Nonato estava lá como apresentador, o Rubens Palli também era o coordenador artístico ali da Rádio Excelsior. Roberto Nonato, parabéns aí pela trajetória e essa bandeira fincada naquele momento de trazer o jornalismo para o rádio 24 horas por dia, e você se consagrou como um dos nomes aí no radiojornalismo, como âncora, como apresentador, a partir daquele momento. Então, o que a gente pode observar olhando para 1991, uma vez que não é só mais a CBN que faz jornalismo 24 horas por dia no rádio, está todo mundo fazendo, né? Ah, sem dúvida. E assim, o que eu posso falar, você bem destacou que Rubens Palli já estava lá. O Rubens foi o responsável por me levar para a Rádio Excelsior. E eu fui apresentar um programa chamado Excelsior Classe A, Música e Notícia, logo depois do Esporte e Companhia com o Márcio Bernardes. Começava às 10 da noite e eu ia das 10 à meia-noite. E o Palli que me levou para lá, ele pode falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas, assim, foi um marco mesmo e poucas pessoas acreditavam, né, no sucesso da empreitada. Quem que vai ouvir notícia no rádio 24 horas por dia? As pessoas querem um respiro. Mas, assim, eu entendo que também, apesar da ousadia para a época, já era uma espécie de visão ou antevisão do que poderia estar vindo por aí. E que é um processo de segmentação que eu acho bem interessante. Eu acho interessante você bater o olho em CBN e imaginar que você vai ouvir notícia. Bater o olho na Kiss FM e saber que você vai ter rock lá. Falar da Antena 1 e saber que você vai ter uma música mais adulta, contemporânea, na Nativa, e você tem lá a música popular. Então, eu acho muito legal esse tipo de quebra que a gente tem no dial, né? Porque antes era tudo muito misturado. Então, o processo de segmentação ele ganha um impulso maior a partir da chegada da CBN em 1991. E acho que o grande pulo do gato também para a popularização do formato All News é a ida da CBN para o FM em meados dos anos 1990. E, assim, a popularização do noticiário, a credibilidade construída pela CBN se deu muito em função daquelas amplas coberturas de CPIs do período do governo Collor, as sessões que ocorriam de julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso foi formando uma credibilidade extraordinária e dando espaço para quem estava no carro, para quem estava na rua, pudesse ouvir a informação, já que não poderia estar em casa vendo a televisão ou lendo o jornal enquanto estava dirigindo. Eu me lembro que eu fiquei 30 anos no Sistema Globo de Rádio, né, do CBN Rádio Globo, e nesse período eu cheguei a receber mensagens, já com e-mail ou mesmo WhatsApp, de pessoas que diziam: eu passei a ouvir o noticiário em rádio por causa da CBN, porque meu pai me levava para a escola quando eu era pequeno, ouvindo a rádio CBN, e voltava também ouvindo a rádio CBN. Então, o filho de quem começou a ouvir a gente se tornou um ouvinte adulto e continuou com esse gosto pelas notícias, com essa possibilidade de acompanhar. Então, acho que esse pontapé inicial dado
pela CBN, foi um ponto de virada no que diz respeito à segmentação. E, a partir daí, você tem as concorrentes que chegaram cada vez mais forte depois desse período, já há 30 e tantos anos. Binho Palli, como é que você recebeu naquele momento aquele desafio que o mercado torceu o nariz, né? Ninguém acreditou, jornalismo 24 horas por dia, isso não vai rolar. Como é que isso foi encarado e vamos enfrentar e vamos fazer e deu certo? Sim, foi uma batalha não muito difícil, porque a gente tinha apoio de um dos donos do grupo, né? Um dos marinhos, que era o Zé Roberto. O projeto existia há algum tempo, mas, frisando o que o Roberto Nonato falou, não era só fora das dependências do Sistema Globo de Rádio que existia rejeição interna, um não crédito ao êxito. Para a gente que trabalhava com rádio em São Paulo, existia o hábito das outras emissoras jornalísticas de tradição e que, como o Nonato falou, o pessoal, desde criança, no carro, indo para os lugares, em especial para a escola, muita gente lembra disso na hora de ir, né, pela manhã a estudar, alguém colocava o áudio do rádio dentro de jornalismo, porque há essa tradição do paulistano e do paulista como um todo. Existem outros casos em outros estados? Existem. Como o Renato falou, né? O rádio ainda é o grande veículo popular que tem penetração em camadas onde não se tem acesso a outros recursos eletrônicos. Então, ele é muito forte ainda, ele ainda leva até a educação, de alguma forma. Da educação até o entretenimento, passando pela informação, pela prestação de serviço, que são os pilares básicos destes 101 da data simbólica e de 100 de verdade a partir da formação de uma emissora de rádio e que desde o começo já tinha esses parâmetros de alguma forma. Dentro do Sistema Globo de Rádio, a Excelsior tinha uma marca muito forte de ser a máquina do som. Este foi um grande desafio, porque a gente já fazendo, assim que no final dos anos 80 eu passei a cuidar da gerência de programação em São Paulo, das emissoras, a Excelsior tinha esse problema. Eu fazia, criava alguns conteúdos para que o departamento comercial vendesse de jornalismo. E aí, quando chegava até as agências, e muitas vezes até os próprios empresários, falava assim, nós temos um projeto aqui para Excelsior. Excelsior, hein? A máquina do som? Era a resposta imediata. Porque aquela geração toda de empresários também tinham ouvido esta emissora segmentada que era muito musical, né? Quando não tinha tanto FM. No Brasil, era o início, até quando não existia nenhuma, a Excelsior, e a difusora também, vale lembrar. Então, era muito forte a marca, a gente demorou muito, redimensionei com o slogan a informação de São Paulo, uma ousadia, né, que foi assumida pelas equipes de jornalismo de Brasília, Rio de Janeiro e aqui de São Paulo, já, na realidade, fazendo esta rede de rádio que veio a ser a CBN. Binho Palli, eu quero falar com você sobre o seguinte. Pensa numa rádio web com programação leve, ou seja, música gostosa, informação positiva o dia todo. Tô certo, essa é a Suave7.com, né? Que entrou no ar no dia 7 de setembro de 2017. 7 de setembro também, né? E a emissora foi criada por quem? Rubens Palli. Bem interessante você falar sobre a Suave7.com, eu te agradeço, é uma rádio de internet que agora eu estou começando a citar como rádio de internet. Eu nunca considerei como rádio. Um pouco de preconceito, um pouco de resistência pelo hábito do brasileiro de acompanhar o rádio tradicional e também as muitas falhas e erros que ocorreram na digitalização dos meios de comunicação, que até brincavam, né? O rádio é o primo pobre das comunicações, né? Todo o mercado publicitário primeiro cuidava dos outros segmentos para depois direcionar parte da verba para o rádio. E na internet, menos ainda. É claro que depois de mais de 20 anos em que a internet veio evoluindo em relação a isso,
também, né, em relação ao rádio. É claro que agora os planos de comercialização, os conteúdos, finalmente estão segmentados. As pessoas se habituaram a isso. A busca da segmentação do rádio, ela vem desde o final dos anos 70, começo dos 80, mas nunca foi totalmente bem sucedida, em virtude até dessas resistências que o próprio rádio criou para ele. Acho que as pessoas não têm saída, elas têm que partir para o digital. A Suave7.com, ela começou com 3 grupos que estavam saindo de emissoras importantes de informação, que eram pessoas que estavam sendo dispensadas naquele momento ou se retirando do Sistema Globo de Rádio, do Fantástico, né, parte do elenco da TV Globo. Algumas pessoas da CBN também tinham saído há algum tempo e da Bandeirantes AM, no momento de readequação da Band News. Essas pessoas se reuniram e me procuraram para fazer uma rádio na internet de informações. Quando eu comecei a apresentar os problemas, já mais da metade desistiu. E algumas reuniões depois o pessoal pensou que poderia ser muito difícil. E é difícil, sempre é muito difícil. Entre outros projetos que, no começo, o site suave7.com incorporaria, como sustentabilidade, comportamento jovem urbano, mais a informação, porque era destinada exatamente para um público mais jovem, né? Essa era a ideia inicial. Existiu uma parte do Só Notícia Boa com o Rinaldo de Oliveira, que é também um vitorioso que levou à internet um tipo de informação segmentada que o meio nem tem tanto até hoje, é meio raro, né? E aí ele cuidava dessa parte de jornalismo, eu tinha vários amigos DJs que queriam também, né, ter um local para colocar os seus sets, transformei isso em programação, em programas. Todo mundo foi desistindo, porque não é fácil você dar continuidade para a internet, e a rádio se transformou em rádio mesmo, porque ela transmite com um jeito diferenciado sets de DJs e programações dançantes durante o dia inteiro. Outras programações também, mas está focada nesse período nisso, né? É um segmento, né, importante, mas eu tenho interesse em fazer todos os outros conteúdos com os quais eu já tive envolvido, porque eu amo o rádio, eu amo.